Hoje a batalha juntará dois universos diferentes, Naruto e One Piece. Dois poderosos personagens que têm um excelente controle de seus poderes e vão se enfrentar aqui. Um controla a madeira e foi o primeiro Hokage da Vila da Folha, conhecido como Deus Shinobi, Hashirama. O outro controla as cordas e foi um dos mais poderosos Shichibukais que todo mundo de One Piece conheceu. Este é Doflamingo, que também era um deus, sendo um Tenryubito. Qual dos dois sairá vencedor deste confronto eterno? Fala pessoal, beleza? Hoje uma batalha que foi votada e sugerida por vocês aqui, e com 50% dos votos, de um lado o Hokage da Vila da Folha e do outro um Shichibukai do mundo pirata, Hashirama contra Doflamingo, mano. É o que veremos no vídeo de hoje. Então pessoal, já peço o seu like, que é muito importante pro canal. Eu quero continuar trazendo Naruto, mas também quero introduzir One Piece no canal, no catálogo do canal, tanto em curiosidades de One Piece, batalhas com personagens de One Piece e até mesmo batalhas como se fosse crossover entre um personagem de One Piece, um de Naruto, um de One Piece, de Dragon Ball, sei lá. Nós queremos trazer cada vez mais e mais conteúdo de qualidade para vocês e claro, trazendo sempre o conteúdo que vocês escolhem. Vocês mandam e eu obedeço. E como a Hashirama vs Doflamingo foi a mais pedida batalha por vocês, eu trouxe aqui no canal. Então sem enrolação, mano, deixa o like, inscreva-se e comente aqui embaixo qual próxima batalha, qual próximo confronto vocês querem ver aqui no canal. Dito tudo isso, vamos começar analisando o Shodai Hokage Hashirama. Hashirama era um ninja implacável no campo de batalha, e por muitas vezes foi superior a Madara Uchiha, o mais temido ninja que já existiu. Hashirama tinha um poder capaz de criar toda uma vila, e tendo um arsenal de jutsus que colocam no topo do universo de Naruto. Não é à toa que seu título é de Deus Shinobi, não é? E dentre alguns dos seus poderes, eu quero listar atributos avançados como força, velocidade e resistência, manipulação dos 5 elementos naturais, manipulação de madeira, genjutsu, criação de clones, alta regeneração, habilidade sensorial e para completar o modo sábio. Além disso, podemos dizer que Hashirama é um mestre em taijutsu, ou seja, luta corpo a corpo, e um mestre também em ninjutsu. E Hashirama já usou no mangá genjutsu, que é a técnica trazedor da escuridão, que ele poderia usar aqui para cegar todo o campo de visão do oponente e poderia ser útil contra Doflamingo. Agora, o rei de Destroza, Doflamingo, mano. Don Quixote Doflamingo, também conhecido como o demônio celestial, é o capitão dos piratas Don Quixote e um ex-membro dos Shichibukais, com uma recompensa de 340 milhões de berries. Só que eu acho que ele vale muito mais do que isso. Ele também era o mais influente corretor do submundo, com o apelido de Joker. Doflamingo é um dos mais fortes piratas do anime por causa da sua Akuma no Mi, que é a Ito no Mi, que lhe dá a capacidade de manipular cordas afiadas. Ele pode dominar o campo de batalha usando seus poderes e até mesmo controlar seus inimigos com as cordas como se fosse marionete. Dentre alguns dos seus poderes eu queria listar atributos avançados como força, velocidade e resistência, manipulação de cordas, capacidade de voo, criação de clones, fator de cura, haki da observação, haki do armamento e haki do rei. Doflamingo também é muito inteligente e estrategista, foi capaz de manipular todo o reino e além de tudo é um gênio em combate e diversificado em suas habilidades, tendo um arsenal perigoso de habilidades usando suas cordas. Dito tudo isso, vamos ao confronto. A princípio temos que entender que ambos são oponentes territorialistas, ou seja, têm um imenso poder extensivo e buscam controlar todo o território ao seu favor. Hashirama poderia começar a luta analisando seu oponente e começar atacando com Mokuton,
com o objetivo de tentar prender o adversário, e assim ele poderia adquirir informações do Doflamingo. Porém, Doflamingo, com seu haki de observação e sua absurda velocidade, conseguiria evitar todos os primeiros ataques do Hashirama. Doflamingo é um pirata muito veloz, tanto é que por vezes ele foi capaz de surpreender o Luffy, e seus movimentos eram tão rápidos que era quase impossível acompanhá-lo. Até contra o Luffy na quarta marcha, o Doflamingo mostrou grandes feitos de velocidade. Outro ponto também é que o Doflamingo pode usar suas cordas para se movimentar ainda mais rápido, o que no começo do combate seria útil demais para escapar dos ataques do Hashirama. Hashirama também não fica muito para trás, é um shinobi muito veloz, foi capaz de por vezes se igualar com a velocidade do Madara. E nós sabemos que Madara já provou ter uma velocidade absurda quando lutou contra os 5 Kages e contra toda a aliança Shinobi ao mesmo tempo. Madara, por exemplo, até segurou o Haikage, que tinha a velocidade de um relâmpago. Então sim, Hashirama é tão veloz quanto Madara e poderia realizar os mesmos feitos que Madara realizou, apesar de não ter mostrado tantos feitos com velocidade. Porém, sabemos que Hashirama também é um ninja sensorial, capaz de sentir as intenções dos seus oponentes e assim poderia evitar antes que os ataques sejam efetuados. E isso também é uma vantagem contra o Doflamingo, que iria permitir que ele conseguisse se esquivar ou defender igualmente dos primeiros ataques do Shichibukai. Doflamingo, por sua vez, pode voar usando suas cordas, o que lhe daria uma vantagem absurda no começo da luta. Mas Hashirama poderia criar golems gigantes de madeira que diminuiria a vantagem territorial do Doflamingo. Mas o Doflamingo poderia cortar todos esses golems com suas cordas. As cordas do Doflamingo podiam cortar prédios inteiros. Então o que elas não fariam contra os ataques de Mokuton do Hashirama? Fora que a resistência das cordas do Doflamingo eram tão fortes que conseguiam cortar até o aço. Então os ataques de Hashirama com Mokuton seriam, na maioria das vezes, cortados pelas cordas de Doflamingo. Hashirama também tinha um ataque muito poderoso usando seu Mokuton. Ele era capaz de em instantes criar uma floresta inteira que poderia aprisionar seu alvo, ou servirem de ataque com uma floresta inteira atacando seu oponente. Porém, Doflamingo é muito veloz e reagiu aos ataques do Luffy e do Sanji sem dificuldade nenhuma. Luffy, que por vezes tomou Speed Blitz do Doflamingo e só conseguiu reagir quando o Doflamingo estava bem perto dele. Então com certeza o Shichibukai iria evitar todos os ataques diretos só na base da velocidade, principalmente devido à capacidade de voo usando suas cordas que Doflamingo tem. E se mesmo assim Hashirama tentar atacar por todos os lados, Doflamingo é capaz de criar uma teia de cordas infundida com haki, e essas teias eram tão fortes e resistentes que defendiam os ataques do Luffy na quarta marcha. Então é bem provável que todos os ataques convencionais do Hashirama seriam bloqueados ou defendidos por Doflamingo. Doffy ainda tem o haki do armamento, que cria uma defesa poderosa em seu corpo que poderia ser usada também contra o ataque do Hashirama. Tais defesas corporais conseguiam fazer com que ele resistisse a ataques diretos do Luffy na segunda marcha, o que já é um feito impressionante. E outra, o haki do Doffy era capaz de se equiparar em alguns momentos ou superar o haki do Luffy na quarta marcha. Os ataques do Doffy quando entrava em choque com os ataques do Doflamingo quando entrava em choque contra os ataques do Luffy eram tão poderosos que causavam ondas de choque por todo o país de Dressrosa, escurecendo o céu e alterando o clima com ventanias, mano. É um ataque tão poderoso que criava ventanias, escurecia o céu e fazia com que todo o país sentisse o impacto e o choque deste ataque. Então, se considerarmos Hashirama na forma base, todos os ataques que ele tem são inúteis contra o Doflamingo, e os atributos do Doflamingo são superiores, tanto força como velocidade. Doflamingo superaria todas as investidas do Hashirama
E com certeza, a força do Doflamingo potencializada com cordas poderiam superar o Hokage a princípio da luta. Porém, Hashirama é um gênio em combate e pode combater Doflamingo criando alguns clones de madeira que podem usar os mesmos ataques do Hashirama original. Mas Doflamingo também é capaz de criar clones, porém aqui a vantagem é do Hashirama. Enquanto Hashirama pode criar 5 ou 6 clones, ou até mais do que isso, Doflamingo conseguia criar apenas um clone. Mesmo assim, Doflamingo usando seu Haki conseguiria se manter até um pouco bem nessa luta. Mas com os clones, a capacidade de criar dragões de madeira ou criar golems gigantes iria favorecer o Hashirama. Ele poderia controlar melhor o território usando os clones e gigantes estruturas de madeira, desde golems a dragões. E Hashirama então começaria a entender os poderes do Doflamingo e começaria a adquirir vantagens na luta. Isso tudo deixaria o Doflamingo encurralado, diminuindo seu território, deixando preso diante de uma floresta imensa, mano. E mesmo que Doflamingo tente fugir pelo ar, Hashirama, usando seus gigantes de golems de madeira, poderia pegá-lo sem esforço. E aí que Doflamingo fica furioso e sem opções nenhuma, iria usar o seu poder mais apelão, que é o despertar da sua fruta, onde tudo que ele toca vira corda, podendo ampliar centenas de vezes o seu nível de poder. Fora que todas essas cordas podem ser infundidas em Haki, e nessa forma o poder destrutivo de Doffy superava o Gear 4 do Luffy. O despertar do Doflamingo era tão poderoso que ele nem precisava encostar em algum objeto para transformá-lo em corda. Apenas usando o seu movimento das mãos, Doflamingo conseguia transformar o terreno e prédios em cordas na luta contra o Luffy, ganhando um poder muito maior e uma vantagem territorial absurda, fora que a força dele aumenta drasticamente. E assim então nessa luta contra o Hashirama, usando seu despertar, o Demônio Celestial pode transformar inclusive os ataques de Mokuton do Hashirama em cordas, podendo até usar isso contra o próprio Hashirama e abrir uma vantagem contra o Hokage. E assim, novamente, ficamos em um impasse. Enquanto Hashirama ganha território, Doflamingo com despertar supera o poder do Hashirama e assim ambos ficam novamente empatados na luta. Mas a desvantagem permanece para o Hashirama, que ficaria sem os seus golems, sem seus dragões, já que todos os seus ataques poderiam ser transformados em cordas. Outro poder do Doffy é o Haki do Rei, onde ele usa sua força de vontade para intimidar seu oponente, mas acredito que isso não seria muito efetivo aqui, já que Hashirama é bem poderoso e o Haki do Rei geralmente só funciona com quem é mais fraco. Então o Hashirama provavelmente tem um maior controle mental e não seria afetado pelo Haki do Rei. Doflamingo então, com seu despertar, pode usar seu ataque mais poderoso, que é o God Thread, onde ele usa vários fios poderosos e grossos infundidos com Haki negro para atacar. No anime, o God Thread rivalizou com a King Kong Gun do Luffy e seus ataques causavam destruição por onde passavam. O imenso poder foi tão grande que destruiu quase tudo em sua volta e escureceu o céu. Realmente é um dos melhores ataques do Doflamingo que poderia usar contra o Hashirama. Mas é aí que surge outra habilidade do Hashirama que finalmente coloca ele de novo na luta. Eu estou falando do modo sábio. Hashirama, quando quer lutar a sério, ele usa o modo sábio que aumenta todos os atributos, o tornando muito poderoso. Ele fica muito mais forte, muito mais veloz e ganha uma resistência absurda com um vigor e quantidade de chakra praticamente inacabáveis. Usando o modo sábio, Hashirama ganha uma percepção aguçada, como se fosse um haki de observação, podendo assim evitar todos os ataques do Doflamingo naturalmente. Até ataques em pontos cegos seriam evitados por Hashirama, como aconteceu com o Madara quando estava com as células do Hashirama infundido com o modo sábio. O Tobirama, usando o teletransporte, tentou acertar o Madara por um ponto cego, e mesmo assim o Madara conseguiu reagir.
Então os feitos do Madara com o modo sábio do Hashirama usando as células poderiam até ser melhores com o Hashirama original. Então se o Madara conseguir reagir ao teletransporte do Tobirama por um ponto cego, qual seria a velocidade do Hashirama, mano? Deveria ser absurda. Então mesmo que os ataques do Doflamingo sejam velozes e rápidos, Hashirama provavelmente escaparia de todos eles sem problema nenhum. E Hashirama, usando o modo sábio, tem agora a habilidade mais poderosa, que é o seu jutsu supremo, que são a estátua das 1000 mãos de madeira. Com isso, Hashirama foi capaz de destruir o Susanoo do Madara e derrotar uma Biju, que era a Kyuubi. Fora que esses ataques eram tão poderosos que resistiam a uma chuva de Biju Damas. E além da força e resistência, o tamanho dos ataques causava extrema devastação por onde passava. E além de tudo, eram ataques extremamente velozes que nem mesmo Madara conseguia desviar, mano. E provavelmente Doflamingo também, mesmo com uma velocidade absurda, não iria desviar os ataques das 1000 mãos de madeiras, que são consecutivos, imparáveis e brutais. Então mesmo que o Doflamingo use o seu Haki, como eu disse, esse poder superava as defesas do Susanoo e de uma Biju. Nem mesmo as defesas de cordas do Haki do Doflamingo conseguiriam tancar esse ataque. Fora que o poder dessa chuva de ataques é muito veloz. E mesmo o Doflamingo, usando seu despertar, não conseguiu transformar todas as 1000 mãos de madeiras em cordas ao mesmo tempo, sendo assim golpeado por todas elas. E mesmo que o Doflamingo tenha resistido ao ataque do Luffy com a King Kong, ele não vai conseguir reagir às 1000 mãos de madeiras. Mesmo que ele tenha uma resistência muito alta, ele não vai conseguir reagir a esse ataque. Eu não tô brincando, mano. Foi capaz de destruir o Susanoo do Madara e uma Biju e aguentar Biju Damas sem problema nenhum. E fora que se Hashirama quiser, ele pode invocar mais de uma estátua de 1000 mãos de madeira. Nós vimos ele usar apenas uma vez e foi suficiente para acabar com tudo. Mas se não for suficiente, ele poderia usar de novo se ele quiser, já que o chakra dele, a resistência dele é muito alta com o modo sábio. Então aqui novamente as vantagens pendem para o Hashirama. Doflamingo não tem uma defesa tão grande ao ponto de bloquear esse ataque. E no fim, Hashirama, como vimos, usando o modo Senin, tem mais poder destrutivo, maior alcance de poder, controle total do território, poderia usar clones para ajudá-lo no combate e ainda tem mais reserva de chakra e vigor maior, fora a capacidade de regeneração que ele tem caso fosse ferido em algum momento da batalha. Doflamingo era tão poderoso com a regeneração que provavelmente era mais poderoso do que a Tsunade com o Byakugou quando o assunto é regeneração, velho. Porém, ainda não acabou. Doflamingo também, usando suas cordas, poderia fazer cirurgias internas e assim ganhar um fator de cura um tanto útil, mas ainda assim não se compara com o fator de cura do Hashirama. Estamos falando de alguém que usa o chakra naturalmente, sem usar selos de mão, e se cura tranquilamente. Obito se curava com as células do Hashirama, Madara se curava com as células do Hashirama, Tsunade mostrou feitos incríveis de cura e provavelmente o Hashirama tinha mais feitos ainda, mais poder ainda, usando o fator de cura. Então o Hashirama ganha disparado quando o assunto é resistência e força aqui. O único atributo que o Doflamingo tem que pode ser superior é velocidade, já que Hashirama não mostrou tanta velocidade. Porém, ele mostrou poder sensorial que iria burlar a velocidade do Doflamingo. Mas a gente não pode esquecer de uma das regras mais problemáticas do Doflamingo, que é a sua gaiola, onde ele tem a capacidade de cercar um reino inteiro com cordas tão firmes que destruíam tudo por onde passavam. Nem o Almirante Fujitora, nem mesmo o Zoro, nem mesmo toda a população de Dressrosa conseguiu impedir a técnica do Doflamingo. Apenas quando o Doflamingo foi derrotado que a técnica se desfez. Mas sabemos que Hashirama é um gênio em combate e Doflamingo não conseguiria segurá-lo por muito tempo. Hashirama, além de ter todas as vantagens, como eu disse, poderia sim destruir o Doflamingo antes que ele fique cercado por essa gaiola. E além de tudo, Hashirama tem outros poderes que, se caso ele quiser apelar, ele poderia usar para vencer o Doflamingo. São dois poderes. O primeiro, o pólen, onde Hashirama, através de uma floresta,
cria uma planta que produz um pólen que, quando inalado pelo oponente, o deixa inconsciente instantaneamente. Fora que esse jutsu é executado tão rápido que nem os 5 Hokage tiveram reação para isso. E do Flamengo não tem nada que possa fazer para evitar isso a princípio. Então se Hashirama usar o pólen, o Flamengo irá dormir. Já a segunda habilidade que eu disse no começo do vídeo é os Genjutsus. Como sabemos no mangá, durante a luta contra Hiruzen, Hashirama usou o Genjutsu Trazedor da Escuridão, tornando assim um alvo fácil para o ataque, onde ele escurece toda a vista do seu alvo. Então no fim, a garota do Flamengo só seria útil se ele durar por horas em combate. Porém, como vimos, Hashirama poderia conseguir derrotá-lo antes que ele fique encurralado com a gaiola, e poderia finalizar o Shichibukai facilmente, desde Genjutsu, pólen ou umas 1000 mãos de madeira com o modo sábio. De tudo isso, o vencedor do confronto eterno de hoje é Hashirama, mano. Mano, a luta foi bem equilibrada no começo, mas Hashirama com o modo sábio, usando o Genjutsu, pólen e as 1000 mãos de madeiras, obtém um poder acima do Shichibukai. E a vitória vai pro Hokage desta vez. Ele é superior em força, resistência, poder destrutivo e tem maior controle do território. E poderia usar clones que poderiam ampliar ainda mais a sua vantagem. Os clones do Hashirama que são superiores aos clones do Flamengo. O único atributo que talvez o Flamengo seja superior é a velocidade. Só que o Hashirama burla isso com uma habilidade sensorial. Então foi muito equilibrada a luta, foi muito boa, mas o vencedor ainda é o Hokage de Konoha, Hashirama. Mas eu peço que vocês comentem aqui embaixo a sua opinião, o que você achou dessa batalha, concorda ou discorda, comente aqui embaixo os argumentos, também comente aqui embaixo qual o próximo confronto vocês querem ver aqui no canal, entre Naruto e One Piece, entre One Piece contra personagens de One Piece mesmo, vocês escolhem e eu vou trazer pra vocês, mano. Então deixa o like, se inscreva no canal, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já falei demais, até pessoal, valeu!